Olá, e boas-vindas a esta nossa análise de hoje. A gente vai fazer um mergulho profundo num tema que é urgente: como transformar a maneira que avaliamos a educação técnica e profissional. Baseando tudo no trabalho fantástico de Marco Antônio Serafim, a gente vai entender direitinho por que aquelas métricas antigas simplesmente não funcionam mais e como a gente pode medir a qualidade real do ensino. Vamos lá? Para começar, a gente tem que encarar uma pergunta super incômoda, mas muito necessária. Um diploma, aquele pedaço de papel, garante de verdade que a pessoa é competente na profissão? É exatamente aí que o problema começa. Hoje, o sistema basicamente só checa se a pessoa completou os créditos das matérias. Ele não verifica se houve um domínio real, sabe, aquele conhecimento prático e aplicável da profissão. E o resultado disso é assustador. O diploma está, pouco a pouco, virando uma mera commodity educacional. Ele está perdendo aquele significado intelectual e inovador. As métricas hoje são tão focadas em números absolutos que a formatura virou só mais uma estatística. Aquele impacto pedagógico incrível que deveria ser construído ao longo dos anos, muitas vezes acaba se perdendo numa corrida maluca só para bater as metas de aprovação que os órgãos centrais exigem. Então, para a gente desconstruir esse sistema quebrado e entender as soluções, nosso roteiro vai ser o seguinte: 1. A ilusão da retenção escolar. 2. O peso da burocracia acadêmica. 3. O que dizem os especialistas. 4. Quatro novos indicadores qualitativos. E, por fim, 5. O futuro da educação técnica. Vamos direto para o nosso primeiro ponto: a ilusão da retenção escolar. Olha só o contraste absurdo que a gente tem operando nas escolas hoje. De um lado, existe uma obsessão quase burocrática em manter as cadeiras ocupadas a qualquer custo. Lembra muito aquele modelo de fábrica, uma verdadeira linha de montagem de alunos. Mas o mundo real, a realidade das empresas lá fora, exige algo totalmente diferente. Exige análise crítica, resolução dinâmica de problemas, visão sistêmica. Então, ter números altíssimos de alunos retidos fisicamente na escola, isoladamente, não significa que a educação ali é de excelência. O que nos leva ao ponto 2 da nossa análise: o peso da burocracia acadêmica. De onde vem tudo isso? Bom, existe uma pressão gigantesca para justificar orçamentos e os investimentos do Estado. E isso forçou as escolas a adotarem esse viés quantitativo pesado. Coordenadores, diretores, esse pessoal brilhante acaba sendo empurrado para atuar como meros administradores de planilhas e dados. E o efeito colateral mais perigoso? A redução drástica do rigor acadêmico só para evitar evasão. Ou seja, o aluno até continua na instituição, mas ele simplesmente estaciona do ponto de vista cognitivo. Para colocar isso numa perspectiva mais clara, vamos pegar um exemplo bem prático da área de gestão e negócios que o autor traz. Imagina um aluno de logística que se forma sem ter a menor ideia de como otimizar uma cadeia de suprimentos no mundo real. Isso é a falha explícita desse modelo. Se as notas boas no boletim não viram habilidades práticas no mercado de trabalho, o modelo faliu. Formar alguém sem a capacidade de resolver o gargalo da própria profissão mostra uma desconexão surreal entre a sala de aula e a realidade das empresas. E isso é algo muito debatido na academia. Vamos para a parte 3, o que dizem os especialistas. O estudioso José Dias Sobrinho aponta um caminho muito claro para a gente. Ele diz que a verdadeira avaliação precisa ser emancipatória e formativa, e não agir como um tribunal burocrático. O que isso significa na prática? Significa que as escolas lidam com potenciais intelectuais imensos e trajetórias de vida super complexas. A escola não pode operar só como um cartório que carimba certificados e aprovações. Tem que ser sobre transformação humana de verdade. E aí, quando a gente conecta isso com a teoria moderna de administração, entra a visão do Hidalberto Xavianato. Ele fala que o capital intelectual é o recurso mais valioso e dinâmico de qualquer organização hoje em dia. Trazendo isso para o mundo pedagógico, o papel da escola é justamente pegar aqueles saberes informais e fragmentados que os alunos já trazem de casa, lapidar tudo isso e transformar num capital intelectual real, em competências profissionais super consolidadas. Certo, mas como que essa mágica acontece? Como ocorre essa conversão tão sofisticada do conhecimento? É aí que entra o famoso conceito da espiral do conhecimento, criado por Nonaka e Takeuchi. É basicamente o processo contínuo de transformar aquele conhecimento tácito, que está só na cabeça da pessoa, em conhecimento explícito e organizacional. É exatamente assim que o aprendizado corporativo real se concretiza, o que é o extremo oposto daquele ensino passivo de decoreba. Essa espiral funciona em 4 etapas fundamentais: socialização, externalização, combinação e internalização.
Pense nessas etapas como engrenagens cognitivas muito potentes. Um currículo técnico que seja excelente de verdade precisa fazer essas engrenagens girarem sem parar na mente dos alunos, fomentando a pesquisa e a resolução de problemas com autonomia. E claro, aquelas métricas antigas presas ao diário de classe não conseguem capturar nem avaliar nada desse fenômeno mental profundo. E é para corrigir esse buraco que a gente chega à nossa parte 4. 4 novos indicadores qualitativos. A grande solução que o estudo propõe é substituir aquelas planilhas de aprovação por um novo painel multidimensional. São 4 pilares: aderência profissional, maturidade pedagógica em projetos, competências comportamentais e impacto socioeconômico territorial. Essas 4 dimensões precisam virar o coração estratégico de qualquer escola técnica daqui para frente, trazendo um olhar verdadeiramente holístico para o futuro de quem passa por lá. Vamos destrinchar o primeiro: a aderência profissional. Em vez de medir só quem se formou, essa métrica mede quantos formandos realmente conseguiram empregos na sua área de estudo ou que foram buscar um ensino superior na sequência. É acompanhar a trajetória da pessoa naqueles anos cruciais logo depois do fim do curso. O sucesso se prova de verdade quando o ex-aluno é absorvido pelo mercado ou sente aquela vontade intelectual incrível de continuar estudando. O segundo indicador é a maturidade pedagógica, que avalia o impacto prático dos projetos integradores. Acabou aquela história de dar nota 10 só pela formatação bonita do trabalho. Aqui, a ideia é ver se o projeto resolve gargalos corporativos reais, tipo criar um plano de logística reversa que realmente funcione. É medir o nível tangível de inovação. A pergunta de ouro é: esse projeto dos alunos tem viabilidade técnica para ser implementado por uma empresa de verdade amanhã? O terceiro pilar foca numa área fundamental: o mapeamento de competências comportamentais, as famosíssimas soft skills. A gente sabe muito bem que habilidades como inteligência emocional, liderança e comunicação sob pressão deixaram de ser um diferencial bacana e se tornaram pré-requisitos inegociáveis. Então, a escola precisa aplicar simulações de negócios para conseguir medir e acompanhar o desenvolvimento gradual da resiliência e da adaptação de cada turma. E o quarto indicador é o impacto territorial socioeconômico. Gente, uma escola técnica não pode ser uma bolha isolada da sua comunidade. Esse indicador mede exatamente o papel da instituição como um polo de desenvolvimento local. Como fazer isso? Oferecendo consultorias gratuitas, criando parcerias sólidas com o comércio e as indústrias da região. A instituição precisa criar um ecossistema produtivo vivo ao seu redor para cumprir seu verdadeiro papel social. E sabem qual é a grande sacada aqui? Esses 4 indicadores são uma adaptação genial do Balanced Scorecard, o clássico modelo corporativo do Kaplan e do Norton. Dá só uma olhada em como as coisas se conectam perfeitamente. A perspectiva de finanças vira um impacto territorial. Cliente se traduz na aderência profissional. Processos internos viram a maturidade pedagógica e os projetos, e o aprendizado organizacional é um mapeamento das competências comportamentais. Transportando isso do mundo corporativo para o mundo da educação, a gestão ganha um controle incrível e consegue ter alertas precoces sobre deficiências de aprendizagem muito antes de ser tarde demais. Por fim, chegamos à última parte da nossa análise, o ponto 5, o futuro da educação técnica. Obviamente, fazer essa virada de chave gigantesca não é nada fácil. Vai exigir uma reformulação estrutural da cultura organizacional. Educadores e gestores vão precisar desaprender hábitos burocráticos que estão enraizados há décadas. E, claro, isso demanda um investimento financeiro enorme na capacitação dos professores e, acima de tudo, muita, mas muita coragem política por parte de quem mantém essas instituições de ensino. Mas a verdade é que a gente não tem muita escolha. Se as escolas continuarem apegadas a essas métricas velhas e só contando cabeças nas salas de aula, elas correm um risco gravíssimo. Numa era onde a inteligência artificial avança num ritmo alucinante e a tecnologia muda tudo num piscar de olhos, ignorar a profundidade intelectual e aplicação prática do ensino pode tornar a escola técnica completamente obsoleta para a sociedade. No fim das contas, o verdadeiro legado que as instituições modernas vão deixar não está em carimbos nos certificados, mas sim na capacidade de criar profissionais com uma autonomia intelectual e moral inquestionável. Profissionais competentes questionam o mundo, otimizam o ambiente onde estão e geram valor de verdade. E aí fica a reflexão para a gente encerrar. Afinal, o sistema está formando meras estatísticas ou está formando verdadeiros agentes transformadores?